trouxe uma mensagem que normalmente eu prego no ano novo, mas que ela serve para todos os momentos do ano, porque é uma mensagem atemporal. A mensagem dela serve para nós aplicarmos na nossa vida todos os dias. Todos os dias e vários momentos da nossa vida nós passamos por recomeços, por momentos em que nós temos que começar novos ciclos. Pessoas que começam novos trabalhos, que se mudam para outras cidades, começam um novo ciclo da sua vida. O tempo todo nós passamos por recomeços. E na igreja, nesse ambiente de igreja, também nós passamos por vários recomeços, por várias renovações em nossa vida. Desde o batismo e todos os dias, Deus nos convida a cantar um cântico novo, como diz lá nos Salmos, cantarmos um cântico novo, nos transformarmos pela renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos 12, e assim nós sermos novas criaturas todos os dias. Então, para nós começarmos uma nova semana, para nós engatarmos as nossas atividades novamente, seria bom a gente pedir a Deus que Ele nos recarregue a bateria para a gente começar as nossas atividades e nós sermos pessoas diferentes. E como é que nós podemos aprender a ser melhores, a sermos pessoas novas para essa nova semana que vai começar? A melhor maneira é nós irmos para o livro dos começos. Nós vamos ver 12 lições no primeiro livro da Bíblia. Nas histórias de Gênesis, nós encontramos 12 lições para nós começarmos, para nós sermos pessoas novas, para nós sermos renovados por Deus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 1. Passando. Em Gênesis 1, vamos ver o verso 1, que já traz aí a primeira lição. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só nesse verso já tem uma lição aí. Essa palavra criar, aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra original, que é bará, na Bíblia ela só é usada por Deus. Essa palavra bará, ou seja, criar, só é usada por Deus. É uma ação que só Deus realiza. Só Deus quem pode criar. Vocês sabiam que Satanás não pode dar vida a nenhum animal, a nenhuma forma de vida? Satanás ele não cria nada, ele só manipula o que já existe. Ele só destrói o que já existe. Mas ele não pode criar nada do zero. E na Bíblia, só quem pode criar algo do zero, do nada, é o próprio Deus. Então, aqui nós aprendemos a primeira lição. Da mesma forma que Deus trouxe tudo do nada, da mesma forma que Deus criou tudo do zero, Ele também pode fazer algo em nós também do zero. Ele também pode nos renovar a partir daquilo que nós não conseguimos fazer. Vamos ver novamente esse verbo lá em Salmos 51, verso 10. Um verso bastante conhecido, onde aparece novamente essa mesma palavra. Salmos 51, verso 10. Pode deixar trancado que não vai vir mais ninguém. (51, 10) diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha aí. Então, da mesma forma que o universo não teve como ser criado, não teve como surgir por conta própria, não teve como as galáxias, não teve como esse planeta surgir por vontade própria, nós também, por nossa própria vontade, por nossa própria força, não conseguimos ser uma pessoa diferente. A gente tenta, a gente fala, a gente promete. Todo ano as pessoas fazem promessas que vão ser pessoas diferentes, que esse ano eu vou ser melhor, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, mas aí, hora ou outra, vem uma recaída e a pessoa volta para o mesmo erro, volta para o mesmo pecado. Então não é por nossa própria força que a gente consegue ser diferente. Somente Deus pode criar em nós um coração diferente. Somente Deus pode criar em nós um coração puro. Somente Ele pode fazer com que a gente vença aqueles defeitos de caráter que a gente herda da nossa família e aqueles que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Porque os nossos erros, às vezes a gente pega os que vieram antes de nós e a gente vai, às vezes, piorando aqueles erros. A gente vai acumulando erros, acumulando defeitos ao longo da vida. E aí nós temos capacidade de nos purificar dos erros. Sozinhos nós não temos condições. Somente Deus pode fazer esse ato de recriar em nós a natureza que Ele colocou em nós lá no começo.
pela natureza limpa, pela natureza santa que Ele deu para Adão e Eva. Somente Ele pode fazer isso. Amém? E a segunda lição que nós aprendemos no livro de Gênesis, está aí, vamos passar. A segunda lição é: mantenha-se ativo. Capítulo 1, Gênesis 1, verso 11 e 12. Na verdade, vamos ler aí o capítulo 2, verso 15. Gênesis 2,15. Diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, vocês podem se perguntar assim: mas por que Deus deu um trabalho para Adão num lugar onde não tinha necessidade de trabalhar? Onde não havia dinheiro, onde não havia uma família para sustentar, onde ele não tinha que sobreviver. Ninguém ficava com fome, ninguém ficava cansado, ele não tinha aluguel, não tinha contas para pagar. Por que Adão tinha que trabalhar? Por que Adão tinha que ter uma ocupação? O que vocês acham? Por que Deus deu uma ocupação para Adão? Hoje as pessoas têm que sobreviver. Lá Adão só tinha que viver, desfrutar daquilo que Deus deu para ele. Então por que ele tem que ter um trabalho? Para não pensar muito. Ele não pensou, né? Ele ainda fez besteira. Ele ainda fez. Se ele tivesse ficado no paraíso sem fazer nada, só curtindo, né? O que mais? Por que vocês acham que Deus deu uma ocupação para ele? Para dar exemplo para nós, né, os descendentes dele, que nós temos que trabalhar. Vocês sabiam que trabalho, a palavra trabalho, ela vem do latim que é tripaliare, que quer dizer tortura. É um instrumento de, como se fosse um chicote, assim, vem tripaliar, de chicotear, né? Palho, né? Tripalho, que era aquele chicote que inclusive foi usado em Jesus. Então trabalho vem dessa palavra que é tripalho. Mas o original de Deus, o plano ideal de Deus pelo trabalho é que não fosse uma tortura, e que não fosse uma coisa sufocante, uma coisa desgastante, pesada. Não era para ser pesado. Sabe qual era o trabalho de Adão? Qual foi o trabalho que Deus deu para Adão ali? Cuidar do jardim do Éden, cultivar, guardar. Guardar de quê? Se não tinha animal feroz, não tinha inimigos, não tinha ninguém querendo invadir o jardim do Éden, né? Então era um trabalho muito simples. Era um trabalho que não tinha cansaço. Ele tinha que apenas cultivar ali as sementes, fazer ali as plantações, manter-se em atividade. Deus gosta de pessoas que se mantêm em atividade. Ele não gosta de pessoas inativas, pessoas que ficam sempre paradas. Você sabia que todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia sempre estavam trabalhando, sempre estavam em atividade? Deus nunca chamou um desocupado. Todo mundo que Ele chamou estava em serviço, estava trabalhando. Quer ver? Diga aí qualquer personagem que nós vamos ver. O momento que Deus chamou essa pessoa, vocês vão ver que essa pessoa estava em atividade. Pode dizer. Isaías também estava. Isaías? O pai de Isaías, Amós, ele estava cuidando dos bois quando ele foi chamado por Deus. Ele era boiadeiro, Deus chamou ele. Davi, quando Deus chamou Davi, o que Davi estava fazendo? O trabalho dele pastoreando ovelhas. Moisés também, quando Deus chamou ele, também estava cuidando de ovelhas. Eliseu também estava ali com cuidado com os bois. Elias passou um manto, arando a terra. Elias passou com um manto por cima dele e disse: bora, agora você foi chamado para o trabalho. E os discípulos estavam pescando, tinha um que estava na coletoria de impostos, e assim vai. Todas as pessoas que Deus chamou estavam ocupadas. E Deus nos chama em nossas ocupações, nossos trabalhos, para o trabalho dele, para a obra dele. Deus nos chama dos nossos empregos para o emprego dele, que é recompensador, que é gratificante, que nos restaura.
A obra de Deus, ao invés de nos animar, ela é terapêutica, ela restaura a nossa vida. E o trabalho que Deus deu para Adão e Eva não era um trabalho desgastante, era um trabalho que revigorava eles, que mantinha eles saudáveis. Agora, depois do pecado, foi o que Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora sim, porque eles não suavam, não tinha suor no jardim do Éden, porque não tinha quintura, sabia disso? Não tinha frio e nem tinha calor, era uma temperatura ambiente boa para se viver. Então eles não suavam, eles não ficavam cansados. Chegava o fim do dia, eles estavam ali já sobrecarregados, não tinha isso. Então, olha, então, a sentença depois do pecado foi: a terra vai produzir espinhos e abrolhos, ou seja, agora para você cultivar a terra, não é mais com a mesma facilidade que você tinha antes do pecado. Agora você vai ter que tirar os espinhos, vai ter que tirar ali a erva daninha, você vai ter que agora suar. Pois é. Então, tudo isso foi consequência do pecado. Mas mesmo em nosso ambiente de pecado, Deus nos dá ocupações para a gente se manter ativo, se manter em atividade. Nos manter ativo e nos manter em atividade. Então agora nós vamos para a terceira lição. Terceira lição que a gente aprende no livro de Gênesis. Vamos ver só aí o verso, capítulo 2, do 18 ao 24. E o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nessas versões mais antigas diz que ele seja idônea. Idônea é a mesma coisa que semelhante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava um auxiliador que fosse semelhante a ele. Então ele foi nomeando cada animal e percebendo que cada animal tinha o seu par, e logo ele percebeu que ele não tinha. E aí Deus viu que isso não era bom, precisava de alguém igual a ele para ajudar ele, e aí Deus fez a mulher. O restante da história vocês já sabem. Rapaz, já estão. Já foram direto do lado que não era para ir. Antes do lado que era para que vocês foram, teve o lado bom, teve o lado enquanto prestou, que foi aí antes do pecado. A primeira instituição que Deus fez foi, ou melhor, a segunda instituição que Deus fez foi a família. Qual foi a primeira instituição de Deus? Qual foi a primeira instituição que Deus criou? O santuário no templo, que foi o sábado. O sábado foi a primeira instituição de Deus. E a segunda instituição de Deus foi a família. Deus, Ele criou um ambiente familiar para que a gente aprendesse a viver em comunidade. Porque Deus não gosta da solidão. Sabia que Deus não gosta de solidão? Deus não gosta de ficar sozinho. Por isso que Ele, quando Ele se compara, quando Ele fala da relação dele conosco, Ele faz a comparação com a família. Eu sou o seu pai, ou eu sou o seu marido, e vocês são a minha esposa, para que a gente se sinta num ambiente familiar junto com Deus. Então Deus prioriza a família e quer que a gente priorize também, que a gente tenha a família um lugar especial na nossa vida e que nós possamos cuidar delas e incentivar a nossa família para que esteja nos caminhos de Deus. E a família é o nosso primeiro campo missionário. Sabiam disso? Muitas pessoas podem achar que Noé fracassou porque ele não converteu todo mundo que era do seu tempo, todas aquelas pessoas da sua época. Aquelas pessoas porque ele pregou 120 anos, nenhuma delas se arrependeu. Mas será que todas não se arrependeram? Quem foi que aceitou o chamado de Noé? Quem foi que aceitou a mensagem de Noé? A sua família. Então nós não podemos dizer que ele foi um pregador fracassado. Ele foi um pregador que converteu toda a sua família. E muitos hoje, infelizmente, não acontece essa felicidade de ter toda a sua família aos pés de Deus. E também podem ter havido pessoas que acreditaram, mas morreram antes de chegar ao dilúvio. Como, por exemplo, Matusalém. Acredita-se que ele até trabalhou na construção da arca,
mas morreu um pouco antes de começar o dilúvio. Mas Matusalém era da linhagem dos que temiam a Deus. Se você olhar em Gênesis capítulo 4, você vai encontrar os descendentes de Caim. Todo mundo que era descendente de Caim não gostava de Deus. Todos eram da bagaceira. Aí o capítulo 5 são os descendentes de Sete. Sete foi o filho de Adão que seguiu o caminho de Deus. Então esses descendentes de Sete eram tementes a Deus. Então provavelmente esses aqui, alguns deles sobreviveram até chegar perto do dilúvio e depois morreram. Mas dos que sobreviveram ao dilúvio, dos que Noé conseguiu conquistar com a sua mensagem, foi a sua família. Então a família é o nosso primeiro campo missionário. É ali que nós devemos fazer o culto, é ali que nós devemos concentrar nossos primeiros esforços. Nós não devemos sair para pregar para os outros sem ser um testemunho para os nossos, da nossa casa. Devemos ser um testemunho de que a nossa mensagem faça sentido primeiro para nós, depois para a nossa família, para que assim possa fazer sentido para os outros. Amém? Amém. Agora, a quarta lição que nós aprendemos em Gênesis: descanse em Deus. Gênesis 2, 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3 é a primeira instituição de Deus. Então, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador tinha feito, ou fizeram. Então o sábado é a primeira instituição de Deus. O descanso é uma atividade que Deus criou para que nós nos conectássemos com Ele toda semana. Mas não só toda semana. Às vezes a gente só aplica o descanso para o final de semana, para o sábado, mas o descanso que Deus quer que nós tenhamos nele é todos os dias. E como é esse descanso? Que descanso é esse que nós temos em Deus todos os dias? Vamos ver aqui, lá, Marcos 6,31. Para que o descanso do sábado, que é no final de semana, possa ser completo, possa ser pleno, possa ser bem aproveitado, você precisa viver alguns trailers de sábado durante a semana. E como é isso? Marcos 6, verso 31. O descanso do sábado só vai ser bem aproveitado, só vai ser bem usufruído, só vai ser desfrutado, proveitoso e da maneira que Deus quer, se você fizer esse descanso, participar desse descanso diário com Jesus. Olha aí, Marcos 6,31. Os discípulos chegaram para Jesus, depois de um dia de atividade, e foi o que Jesus disse? E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Jesus convidou os discípulos para um momento a sós com ele. Para um momento a sós com ele à parte, longe de todo o barulho das multidões, longe do barulho das cidades, longe de toda a confusão, que eles ficassem a sós com ele para repousar um pouco. Então, gente, as pessoas, para aprenderem a descansar da maneira correta e bem, no sábado, nós precisamos ter esse momento a sós com Deus todos os dias. Quem não tem aquele momento de comunhão todos os dias, de manhã, e ao longo do dia também, nas orações mentais, quando chega o sábado, a mente da pessoa está em outro lugar. Vem para o culto, volta para casa, e a mente dela está em qualquer outro lugar, menos nas coisas de Deus, menos em Deus. Aí pensa no jogo que está rolando agora, pensa numa conta que não pagou, pensa numa coisa que não comprou, pensa em qualquer outra coisa, menos nas coisas de Deus. Por quê? Porque durante a semana a pessoa não viveu o sábado todos os dias. O sábado não é só uma coisa do final de semana. Nós podemos viver uma prévia do sábado todo dia de manhã. E à medida que a gente vai tirando essa casquinha do sábado todos os dias, quando chega o sábado de verdade, no final de semana, aí nós desfrutamos ele plenamente da maneira que Deus quer. Então a comunhão diária que a gente tem com Deus nos prepara para o sábado. Faz com que o sábado seja a cereja no bolo, seja deleitoso e santo dia do Senhor. Amém? Então Deus nos convida para descansar nele. E olha só o que a White diz. Ela diz que se o sábado tivesse sido guardado, jamais existiria um incrédulo
com um ateu no mundo. Se todo mundo guardasse o sábado, não existia nenhum ateu e nenhum incrédulo, pessoa que não acredita em Deus. A observância do sábado teria preservado o mundo da idolatria. Se os descendentes de Adão tivessem continuado com a guarda do sábado, Caim não teria matado Abel, ele não teria construído aquela cidade, os descendentes dele não teriam se corrompido, e o dilúvio talvez não tivesse acontecido ou acontecido mais para frente, não tão cedo da história do mundo. Só aconteceu cedo porque o ser humano deixou de adorar a Deus, deixou de guardar o sábado, deixou de servir a Deus logo no começo da história. Exatamente. Quem gosta de artes, quem gosta de pintura, não dá para você dizer que eu sinto a presença, eu sinto aqui as digitais do Leonardo da Vinci, só com eu dormindo aqui com os olhos fechados. Não dá para eu sentir as digitais daquele pintor, daquele autor, sem poder ver uma pintura dele. Mas quando você vai no museu, você olha ali as pinceladas, você vê ali a maneira como ele desenhou, a maneira como ele pintou, aí você se conecta com o autor, você se conecta com o pintor. Da mesma maneira, não dá para a gente descansar no sábado, não dá para a gente dizer que está em contato com Deus, se está em conexão com as coisas que Deus criou. Quando a gente vê as digitais de Deus na natureza, a gente fica mais perto dele. A gente se sente do lado dele, até porque ele está do lado dele. Nosso corpo é a coisa mais complexa que Deus fez. Sabe disso? Até no espaço, tudo que existe, nada se compara à complexidade que Deus fez do ser humano. Ela está falando de coisas miúdas, os três menores ossos do nosso corpo estão dentro do nosso ouvido, o nome deles é rádio, eles cabem na cabeça do dedo da gente. São ossículos que tem dentro do nosso ouvido, são os menores ossos do corpo humano. Todos os três ficam na cabeça do dedo da gente. E eu não falei ainda dos neurônios, né? Mas tudo isso que nós vimos aqui já deu para a gente entender a grandiosidade de Deus e a forma como o sábado deve ser guardado, como é que ele deu um descanso pleno na nossa vida. Quinta lição, Eduardo. Quinta lição, vamos voltar lá para Gênesis. Fidelidade. Seja fiel. Onde é que a gente encontra mordomia e fidelidade ali no Éden? Seja fiel. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a primeira aliança de Deus.
O que é uma aliança? A aliança é um pacto, é um acordo. As alianças que a gente faz entre humanos, o que é que acontece nas alianças entre humanos? Eu beneficio do que você tem a oferecer, você se beneficia do que eu tenho a lhe oferecer. É assim que acontece. É uma coisa, eu ofereço uma coisa, você oferece outra. Mas a nossa aliança com Deus, qual é a diferença da aliança que a gente faz entre humanos para a aliança que a gente faz com Deus? É porque Deus nos oferece tudo que nós temos, Deus nos dá tudo que nós temos, e a gente não tem nada com que retribuir, a não ser com a nossa obediência. Com a nossa obediência. Deus só quer que a gente seja obediente, porque a gente não pode oferecer nada a Deus, porque Ele já é o dono de tudo. Então a obediência que Deus quer que nós tenhamos é devolver a parte que Ele nos deu, a parte que Ele quer que a gente devolva, e em gratidão também doar as nossas ofertas. Nós somos beneficiados, exatamente. Deus não é beneficiado. Deus não é beneficiado com a nossa adoração. Você acha que Deus fica mais rico? Você acha que Deus fica mais... Deus não muda nada. Ele quer mudar a gente. É a gente que precisa ser mudado. Eu posso relacionar umas frases do pastor Moisés Moacir, que foi o diretor da União do Nordeste. Ele fica todo dia os pensamentos dele são muito bons. Até um dia que ele escreveu assim: fiel é feliz. Pensa aí. O fiel é feliz. O fiel não tem mais nem o que dizer. A pessoa que é fiel, ela se torna feliz, porque Deus alegra a vida dela. Deus preenche a vida do fiel. Não falta mais nada para ele. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Amém? Amém. Então lá no Éden não tinha nada faltando para Adão e Eva. Deus diz: pode comer de tudo, menos isso aqui. E hoje Deus diz: eu lhe dou tudo. Só me devolva a parte que eu quero que você devolva. É o mesmo princípio, desde o Éden até hoje. A fidelidade está presente em todas as épocas. E quando Jesus voltar, ele vai convidar aqueles que foram salvos a dizer: muito bem, servo bom e fiel. Se foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Agora vamos para a sexta lição. E essa é muito importante também, porque ela não está só em Gênesis 3. Ela está em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos o exemplo negativo. E em Gênesis 39 nós temos o exemplo positivo. Não vamos entrar em detalhes nas histórias, mas você sabe que em Gênesis 3 é a triste história da entrada do mal nesse mundo, da entrada do pecado. Em Gênesis 3 nós vemos uma pessoa que estava lá no seu ambiente, estava lá tranquila, e ela correu em direção ao mal. Atraída pela curiosidade, ela foi atraída pelo pecado, duvidou de Deus e caiu. Ela foi atraída, ela deu margem para o pecado. Não só ela, mas também Adão. Mas em Gênesis 39, eu não coloquei aqui, tem um exemplo positivo. Em Gênesis 3, o pecado estava lá e o ser humano foi atrás do pecado. Em Gênesis 39, o pecado veio atrás da pessoa. Mas vamos ver a reação da pessoa de Gênesis 39. Gênesis 39, nós temos o exemplo positivo. Gênesis 39, verso 1 diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda do Egito, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. E ali José foi abençoado, Deus fez com que ele se tornasse um exemplo. Ele era um funcionário exemplar, cuidava de tudo que era de Potifar. E aí Satanás agora veio para atacar a vida de José no verso 6. Verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo, ou deite comigo. Então o pecado agora veio atrás de José. E qual foi a resposta dele? Verso 8. Ele, porém, recusou. Aqui vocês podem perceber uma relação dessa resposta de José com a resposta de Daniel. Vocês lembram qual foi a resposta de Daniel? Lá o Daniel ofereceram aquelas iguarias, e como é que o verso diz? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar.
E aqui a resposta de José: ele, porém, recusou. Então, gente, todos nós somos pecadores, todos nós temos a natureza pecaminosa, mas uma vez que você foi batizado, uma vez que a graça de Deus o alcançou, você não é mais escravo do pecado. Jesus libertou você do poder do pecado. Você pode escolher fugir dele, você pode escolher não ser mais escravo dele. O pecado vem até você, mas você agora tem o poder de resistir a ele, de fugir dele. Como é que diz lá em 1 Pedro? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um dia, Jesus vai vir para nos livrar da presença do pecado. Não vai mais ter mais pecado para nos atentar. Hoje ainda tem pecado para nos atentar, mas hoje nós podemos vencer, porque nós não somos mais escravos dele. Você é livre, amém? Todos nós somos livres, todos nós somos libertos. Fuja do pecado, aprenda com o erro de Gênesis 3 e com o acerto de Gênesis 39. Então agora vamos para a 7ª lição. Contemple a cruz. Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente chegou a ferir o calcanhar do descendente da mulher. A serpente Satanás, o descendente da mulher é Jesus. Satanás chegou até a arranhar o calcanhar dele na cruz, mas com a morte dele, ele pisou na cabeça da serpente e ela já está derrotada. Satanás já está derrotado. E essa mensagem do Evangelho, irmãos, nunca deve ficar clichê. Sabe o que é uma coisa clichê? É uma coisa que depois de dita tantas vezes, as pessoas pegam no sono e não querem mais escutar. A mensagem da cruz, ela nunca vai ser clichê. Ela nunca vai ser uma mensagem chata, enjoada de se ouvir. Infelizmente, uma vez eu fui pregar essa mensagem, uma mensagem sobre a cruz, e a pessoa na saída disse assim: não prega mais isso não, isso já está tão batido. A gente precisa ouvir coisa mais atual. A mensagem da cruz já é pregada direto, não quer outra coisa. Qual é outra coisa melhor do que falar sobre a graça de Deus? Falar sobre o amor de Deus que todos os dias se renova dentro de nós? Não tem nada melhor do que falar sobre isso. E o que é que Ellen White fala? Ela diz que todos os dias faria muito bem para a nossa vida, para a nossa mente, se a gente passasse pelo menos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Se a gente deixasse a nossa imaginação se apoderar de cada cena da vida de Cristo, especialmente das finais. O que é que ia acontecer se todo dia a gente refletisse na morte de Cristo? A nossa confiança nele seria mais constante e o nosso amor seria mais fortalecido e nós seríamos mais parecidos com ele. Se você meditasse na história dele todos os dias, se você pensasse nele todo dia, se tu buscares a Jesus, encontrarás um Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Amém? Essa é a bênção que nós meditarmos na cruz todos os dias. E ainda tem mais 4 lições. Estamos terminando. 8ª lição agora. Permaneça na arca. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, a história do dilúvio. Gênesis capítulo 7 também. E aqui nós não vamos ler tudo, mas eu quero ler aqui o que é que tinha dentro da arca. Vamos ver aqui, verso 15 e 16. Gênesis 7, verso 15 e 16. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, e como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Vocês já pararam para pensar que a convivência na arca não devia ser uma coisa tão agradável? Não devia ser uma coisa legal? Porque se você está num estábulo só com os bois ali, só com as ovelhas, você já sente a catinga ali da convivência com os bichos. Só esses bichos de roça. E agora imagine os felinos, imagine aqueles animais de todas as espécies num ambiente de sol fechado, sem janela. Porque a arca não tinha janela, senão entrava água no dilúvio. Não tinha. Tinha entrada de ar, mas não era tão aberto assim. Então você imagina que o ambiente ali era um ambiente muito fedorento. Não tinha como aqueles... Era muito ruim daquela família, daquelas 8 pessoas conviverem com aquela ruma de bichos.
dos animais e das pessoas se misturando. Então imagine que aquela convivência, aqueles 160 dias que eles passaram na arca, deve ter sido uma coisa horrível. Eu acho que Noé nunca ia dizer assim, não, eu faria de novo isso aqui. Você acha que Noé, quando terminou o dilúvio, ia dizer, não, eu faria tudo de novo? Ele deu graças a Deus quando acabou. Foi uma coisa, quando abriu a porta e ele olhou, respirou aquele ar fresco, foi a melhor experiência da vida dele. Foi a coisa mais marcante da vida de Noé, foi o final do dilúvio. Não foi nem o dilúvio, o dilúvio foi horrível. Mas o que é que a gente aprende? Espécies diferentes conviveram durante 160 dias por causa da necessidade, porque eles tinham que sobreviver. Eles não poderiam viajar em barcos separados. Todos eles que tinham que estar no mesmo barco, aguentar cada um o fedor um do outro, com a certeza de que aquilo ia terminar e que todo mundo ia sair livre no final e que não ia existir mais destruição quando eles saíssem dali. Vocês já entenderam o que eu quis dizer? Todos nós estamos na mesma arca, todos nós estamos no mesmo barco. Cada um tem o seu fedorzinho, cada um tem a sua catulinha, cada um tem o seu defeito, cada um tem o seu ranço, mas a certeza é que a arca vai pousar no Monte Ararat. Essa igreja está sendo conduzida por Deus. Cada um com seus defeitos, cada um com as suas deficiências, mas cada um se ajudando, nós vamos chegar no final feliz. E tem gente que diz assim, não, mas a igreja está perdida, a igreja não, parece que não tem direção, parece que não tem um foco. A arca também parecia que não tinha foco, parecia que não tinha direção. Porque quem olhava assim de fora, dizia, não, Noé não vai durar muito tempo com essa arca. Porque Noé não, e ninguém olhava para todo mundo morrendo, né? Mas a arca não tinha timão, não tinha motor, não tinha remos, não tinha velas. Era como se fosse uma vasilha tampada, boiando na água. Não tinha nada de direção de navegação. Então, enquanto a água estava aumentando, ainda tinha as montanhas altas. Imagine se a arca fosse com tudo e batesse numa montanha daquela e se quebrasse. Não tinha como Noé desviar. Noé era agricultor, ele não sabia fazer aquilo. Foi um milagre de Deus ter construído a arca. Imagine pilotar. Então, o que é que diz o Espírito de Profecia? Diz que os anjos de Deus iam cada um do lado do outro da arca, tangendo a arca, para ela não bater em nada, para ela não bater na montanha, para ela não cair no precipício e partir lá embaixo, os animais não morrerem afogados. Os anjos de Deus guardaram a arca durante aqueles 40 dias e 40 noites de tempestade. E enquanto nós estamos nesse mundo, nas tempestades desse mundo, os anjos de Deus estão aqui em volta dessa igreja guardando cada um de nós, nos conduzindo para o final feliz. Essa é a lição que a gente aprende. Então não saia da arca, não procure um barco separado, permaneça aqui, permaneça na arca. Nona lição. Pode sentar. Está dentro. Tenha fé genuína. Gênesis capítulo 22 ou 15. Esses versos aqui estão só ilustrativos, né? Que eu não estou seguindo não. Tem muitas demonstrações de fé e algumas faltas de fé também na vida de Abraão. A gente pensa assim, ele é o pai da fé, então ele nunca perdeu a fé, ele sempre foi. Não, eu gosto que a Bíblia mostra os altos e baixos de cada pessoa. Abraão é chamado o pai da fé por causa de alguns feitos que ele fez, que foram, para nós hoje, são um escândalo. Uma pessoa faz uma coisa dessa por acreditar em Deus. Mas a Bíblia também conta os defeitos de Abraão que a gente comete também no nosso dia a dia. Então Abraão tem várias demonstrações de fé que a gente pode se inspirar. Em Gênesis 12, verso 1 a 4, Deus chama Abraão para sair da sua terra e ir para um lugar onde ele não sabia onde era. Primeira demonstração de fé. Segunda, Gênesis 15, 6. Foi o que Deus prometeu para Abraão. Vamos ver o verso 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão já era muito velho
Sara também já era muito velha, não tinha mais condições de ter filhos, mas o que Abraão fez? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então ele demonstrou fé ao sair da sua terra, demonstrou fé ao acreditar que ele ia ter um filho mesmo de idade avançada, e demonstrou fé também naquela história famosa de Gênesis 22. Ao conhecer a voz de Deus, que mandou ele sacrificar o seu filho, e ele ter ido até o último minuto, até levantar o cutelo e chegar a baixar até o último segundo, ele demonstrou a sua fé. E como vocês viram aí que Abraão demonstrou a sua fé? Abraão é o pai da fé, mas como foi que ele demonstrou a sua fé nessas três histórias? De Gênesis 12, de Gênesis 15 e de Gênesis 22. Obedecendo. Como foi que ele demonstrou a sua fé nas três histórias? Fé é acreditar no que a gente não pode ver, crer no impossível, crer no que a gente não consegue tocar. Eu acredito. E como é que eu provo que eu acredito? Através das atitudes, através da minha ação. A fé me leva à ação. Vamos que eu botei no começo. Abraão acreditou em Deus, que Deus tinha uma terra para mostrar, e ele foi. Abraão acreditou que Deus poderia lhe dar um filho, e Deus deu um filho a ele. Abraão acreditou que Deus poderia fazer algum milagre com relação a Isaac. Por isso Abraão foi até o último segundo e quase sacrificou Isaac. Então a fé que ele tinha levou ele à ação, levou ele às obras. As obras, elas provam que a nossa fé é genuína. A ação, a nossa obediência, o nosso passo que a gente dá, prova que a nossa fé é de verdade. Uma fé que é só em palavras não é fé. Fé que é só dizendo, assim, só falando, não é fé de verdade. Uma fé se demonstra na ação. Então, a nona lição que a gente aprende no livro de Gênesis é: tenha uma fé genuína. 10ª lição, estamos terminando. 10ª lição: não olhe para trás. Não olhe para trás. Gênesis 19. Gênesis 19, verso 26. Essa também é uma história famosa. Gênesis 19, 26. Uma vez que você chegou até aqui, não retroceda, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela se apegou tanto ao que tinha em Sodoma, ela se apegou tanto às coisas que ela tinha construído, que ela tinha conquistado em Sodoma, as coisas que